Desigrejado ou descongregado? Desigrejado ou descongregado? Você é o quê? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu não sou a favor do isolamento espiritual. Congregar é bíblico, inclusive eu congrego também. Você nunca será igreja sozinho. Sozinho você tem até uma espécie de título que pode dizer eu faço parte da igreja. Mas sozinho você não consegue experimentar o exercício de viver como igreja, de viver em comunidade. Mas fica tranquilo com uma coisa, se você não se congregar com pessoas diferentes de você e você ficar na sua casa sozinho, servindo a Deus, você não vai para o inferno por causa disso. Quem disser que vai é porque é um mentiroso. É ele que vai para o inferno, porque mentiroso é filho do pai da mentira. Isso não está na Bíblia. O grande prejuízo que você vai sofrer de viver sozinho aí na sua casa, você deixará de compartilhar a vivência do Evangelho da Graça com pessoas diferentes de você. E não é só isso, você vai deixar de experimentar aquilo que a Bíblia promete para aqueles que vivem em comunhão, para aqueles que vivem em comunidade. Mas eu sei que você deve estar pensando, eu não quero ficar com aquele monte de gente problemática não. Mas calma. Tanto eu quanto você, nós somos cheios de problemas e às vezes conviver com pessoas diferentes de nós vai fazer muito bem para nós. Viver congregado como igreja muito pode nos acrescentar no nosso desenvolvimento pessoal e principalmente no nosso desenvolvimento como cristãos e como filhos do reino de Deus. Compreenda uma coisa, a palavra igreja, ela vem do grego eclesia, que significa chamados para fora. Lá na antiga Grécia, lá na cidade de Atenas, os cidadãos, eles costumavam se reunir em pequenos grupos, em pequenas assembleias, para deliberar sobre a economia, sobre questões sociais, sobre a questão política, enfim, sobre o destino da população. E o nome que eles davam a essa reunião era de eclesia. Desculpa o pleonasmo, mas eles tinham que sair para fora do interior de suas casas para participar daquelas reuniões, porque era uma questão de democracia. A Grécia ela vivia uma democracia e todos precisavam participar das decisões. E quem não participasse daquelas reuniões eram chamados de idiotes pelos demais do povo. Traduzindo idiotes para a nossa época é o que o nosso dicionário chama de idiota. Mas presta atenção. Isso não nos dá o direito de chamar ninguém de idiota, até porque o próprio Senhor Jesus diz lá no livro de Mateus que quem chamar o seu irmão de idiota é digno do fogo do inferno. Não faça isso. Voltando ao raciocínio. Aí vem Jesus e ele pega essa palavra que ele sabia que era utilizada entre os gregos para colocar dentro do contexto do seu ministério. Ele pega a palavra eclesia, que significa chamados para fora, para que os seus discípulos entendessem que eles deveriam sair do interior do seu individualismo para se reunirem e se congregarem como Assembleia dos Santos. Para quê? Para tratarem dos assuntos pertinentes ao Evangelho da Graça, para tratarem de assuntos do reino dos céus, assuntos que agradam o Pai. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se ele recusar ouvir, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considere-o como gentil
e publicano. Percebeu? O próprio Senhor Jesus mandou pegar os problemas e tratá-los. Conversar. Resolveu? Não. Chama as testemunhas, chama 2 pessoas, 3, conversa sobre aquele problema. Resolveu não? Leva para a igreja, leva para aquela assembleia de pessoas que estão reunidas em nome do Senhor. Trate com eles, à luz da palavra de Deus, homens sábios, mulheres sábias que podem dar bons conselhos em nome do Senhor, conselhos bíblicos, tá? Conselhos heréticos, cai fora. Mas você entendeu que o próprio Jesus preparou a igreja para se congregar, para tratar dos problemas que envolvem a nossa atmosfera humana? Presta atenção, congregar não pressupõe viver preso a um lugar de tijolo, ferro e cimento, pensando que a casa de Deus é aquele lugar apenas. Até porque o planeta todo é de Deus. Não é isso que Jesus ensinou. Somos o templo de sua habitação, somos sua casa, sua morada, e Ele deseja habitar em nós. Mas isso não significa que não devemos congregar com pessoas diferentes de nós. Uma coisa não dispensa a outra. Sendo assim, quando nos reunirmos juntos como igreja, seja em qualquer lugar, fechado ou ao ar livre, ali estaremos congregados em nome do Senhor. O ambiente deve ser compreendido apenas como um lugar de reunião. O resto é mimimi teológico. Chega de endeusamento de prédios feitos por mãos de homens. Nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos lá, vamos esquentar o assunto. Primeiro eu disse que eu não sou a favor do isolamento espiritual. Mas em segundo lugar, eu não concordo com esse apelido antipático de desigrejado criado há aproximadamente 20 anos atrás pelos igrejados. Muitos igrejados usam essa expressão para classificar aquelas pessoas que não desejam mais ficar congregadas em denominações, igrejas institucionalizadas, ou seja, aquelas igrejas organizadas em torno de um CNPJ. Agora perceba uma coisa, mesmo ignorando o fato se aquela determinada pessoa tem ou não tem o seu nome no livro da vida. Olha só, segundo Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, existem 2 tipos de igreja no mundo, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível seria, segundo Agostinho, aquela igreja falsa, e a igreja invisível, segundo ele, seria a igreja verdadeira de Deus. Guarda essa informação. Partindo desse pensamento e elevando a nossa conversa para o campo da soberania de Deus na salvação do homem e com base no que está escrito no livro de Atos, inequivocamente aprendemos que quem acrescenta uma pessoa à igreja viva de Deus é o próprio Deus. Não sou eu, nem é você. Portanto, me permita te dizer uma coisa. Quem és tu, ó homem, partícula de pó, para determinar diante do Deus vivo quem é desigrejado? Quem? Quem é aquele que pode anular a inclusão feita por Deus à sua igreja por meio de Jesus Cristo, escrever o nome dessa pessoa no livro da vida e agora cancelar tudo isso e chamar tal pessoa de desigrejado? Veja, o termo biblicamente correto que precisa ser aplicado a essas queridas pessoas, essas pessoas amadas por Deus, que por alguma razão, por algum motivo, deixaram de ter o desejo de se reunir em uma igreja CNPJizada, digamos assim, não é desigrejado. Nunca, jamais, no máximo descongregado. Essa palavra feia, desigrejado, é uma alcunha de muito mau gosto que foi recepcionada no linguajar cristão da nossa atualidade. E eu repito, jamais deveria existir. Claro, data máxima vênia, ou seja, com toda a devida licença, se você não crer na soberania de Deus na salvação do homem, eu começo a entender por que você chama as pessoas de desigrejado. E mesmo respeitando o seu direito de fala, eu não concordo, porque eu penso biblicamente não ser esse o caminho mais correto, teologicamente, a ser seguido.
Mas eu quero te fazer agora um convite ao raciocínio. Pensa comigo, todos. Alguém que foi acrescentado por Deus à sua igreja pode deixar simplesmente de fazer parte dela por sua própria vontade, pela vontade de outro ou até mesmo pela vontade do diabo? Sim ou não? Mas lembre-se, eu estou tratando do assunto desigrejado à luz da Bíblia e à luz da doutrina da segurança da salvação. E quando eu falo de segurança da salvação, eu não estou falando de segurança para pecar sem condenação. Não é isso. Aquele que pensa, eu estou salvo para sempre, posso pecar, estou liberado. Está tudo errado. Quem pensa que está salvo para sempre e pode pecar à vontade, liberado, está tudo liberado, posso fazer tudo, me prostituir, me drogar, mentir, me corromper, fazer tudo, enganar, fazer tudo. Quem pensa assim nunca foi convertido a Deus. Nunca teve seu nome inserido dentro da igreja de Deus. Jamais. Porque um salvo em Cristo Jesus, ele não tem desejo de pecar. Ele peca por acidente. O desejo dele é em perseverar, em se santificar diante do seu Deus. Lembra que eu falei de Agostinho de Hipona no começo? Pois é, vou lembrar dele agora. Esses caras que pensam isso, eles fazem parte da igreja visível. Ele criou esse binômio, igreja visível de um lado e igreja invisível, dizendo que a igreja visível é a falsa e a invisível é aquela que realmente Deus reconhece como igreja verdadeira, porque só Deus sabe o que existe no nosso coração e só Ele pode considerar quem são os membros da sua verdadeira igreja. Então esses que fazem parte dessa igreja visível, na visão de Agostinho de Hipona, da igreja falsa, a opinião deles não interessa. Lembrando, eu estou falando de certeza de salvação, certeza de vida eterna com Cristo. Eu não estou falando de uma salvação fraca, de uma salvação que você está salvo na segunda e você tem que lutar a segunda inteira para começar a terça salvo de novo. E repetir o processo na quarta para ficar salvo na quinta de novo. Não, isso aí é salvação bolsa de valores. Uma hora está baixa, uma hora está alta. Não é nada disso. A cristandade dos nossos dias, ela usa essa expressão desigrejado totalmente fora do contexto bíblico da doutrina da soberania da salvação de Deus na vida do homem. Muitos líderes dentro da igreja brasileira que se auto-intitulam igrejas bíblicas, pessoas que são líderes no mundo religioso, pessoas que são referências na igreja brasileira, afirmam que conhecem profundamente a doutrina da soberania de Deus na salvação do homem. Mas mesmo assim, reverberam de seus púlpitos aos quatro ventos a palavra desigrejado. Desigrejado, desigrejado, desigrejado. E eu me pergunto, meu Deus do céu, por que esses homens e até mulheres agem dessa maneira? Muitos deles possuem tantos títulos acadêmicos que daria para construir um novo World Trade Center lá na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, colocando um diploma teológico acima do outro. É tanto título, é tanta medalha, é tanta nomenclatura de religiosidade que dava para construir um prédio de mais de 100 andares. Sinceramente, eu até percebo boa intenção nesses líderes, que muitas vezes até ficam só repetindo e não se aprofundam realmente, biblicamente, de forma equilibrada sobre o tema. Mas eu acabo concluindo, respeitosamente, que até esses grandes estudiosos e eruditos da palavra de Deus, eles acabam sendo vítimas do próprio ego e principalmente da ignorância bíblica em muitos temas de grande relevância para Deus. E sinceramente, eu não sei dizer se eles realmente desconhecem, de fato, a verdade real sobre o assunto desigrejado, ou se têm medo de ensinar corretamente sobre o assunto. De uma coisa eu sei, independentemente da opinião das correntes que existam, eu prefiro acreditar na interpretação mais simples da palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna, e nunca
hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. João 10, 27 a 29. Ou seja, que ninguém tem o poder de desigrejar alguém, nem mesmo o próprio indivíduo, nem um terceiro, nem o diabo. Tal pessoa, acrescentada pelo próprio Deus à sua igreja, jamais deixará de fazer parte dela, porque simplesmente deixaram de participar de algum grupo, de alguma religião organizada por meio de CNPJs. Pelo amor de Deus, quem foi que inventou essa heresia? E se eu quiser lacrar assim, não, é desigrejado sim, é isso mesmo, é desigrejado. Eu terei que arrancar várias páginas da Bíblia. E eu não sou doido de me colocar acima do autor das Escrituras. Mas pode acreditar, na internet hoje tem um monte de pastor que gosta de brincar de ser Deus. Talvez é porque eles nunca compreenderam em seus ajuntamentos, seus seminários, enfim, seus congressos e por aí vai. Nunca compreenderam o que Paulo escreveu a Timóteo no segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 19. Nunca compreenderam isso. E muitos deles vão morrer sem compreender. É uma pena. Paulo ele vai dizer para Timóteo que somente Deus, vou repetir, somente Deus sabe quem lhe pertence. Portanto, alguém que é inserido pelo próprio Deus dentro da sua igreja viva jamais será um desigrejado aos olhos do Pai. E eu preciso compartilhar com você uma coisa. Essas pessoas que talvez você que está me ouvindo chama de desigrejado, eles são o grupo religioso que mais cresce no Brasil, talvez até em outros lugares do mundo. Dá uma olhada no Google aí, confere o que eu estou dizendo. E isso ocorre já há muitos anos. E você sabe por que acontece isso? Por que o número de desigrejados cresce aceleradamente? Porque quem deveria pregar o verdadeiro evangelho estão deixando de fazê-lo. Estão colocando no lugar do evangelho muitas outras coisas que não é o verdadeiro evangelho. Heresias, fábulas, intelectualismo, fala bonitinho, conhece livros e livros e livros, estuda, fala bonito, fala difícil, mas não tem graça, não tem poder, não tem piedade, é uma geleira só. E aí o pecado ele se multiplica, os problemas se multiplicam dentro da igreja, o líder é totalmente despreparado à luz da palavra de Deus e pronto. É melhor chamar de desigrejado as pessoas, é melhor atacar as pessoas chamando elas de desigrejadas, porque elas não querem ficar mais com você, porque elas entenderam o verdadeiro evangelho e estão sedentas de Deus, sedentas da palavra de Deus, não suportam mais viver no raso espiritual. Para você é mais fácil chamar elas de desigrejado. Ao invés de pregar o amor, o evangelho, pregar contra o pecado e pregar sobre o inferno, sim, mas pregar o amor, a misericórdia, a piedade, a graça, a bondade de Deus também. Você não faz isso, é mais fácil chamá-los de desigrejados. Por isso que muitas vezes o lugar que você frequenta está acabando. E eu vou dizer mais, esses irmãos queridos podem até estar passando momentos ruins espiritualmente. Eles podem até estar vivendo um momento de declínio espiritual. Podem até estar vivendo uma vida de pecado que terá muitas consequências por isso, vivendo dissolutamente como o filho pródigo e vivendo longe da comunhão da congregação dos irmãos em Cristo. Pode estar acontecendo tudo isso com eles, mas aprendamos uma coisa: se essas pessoas realmente são escolhidas de Deus, são amadas por Ele e foram incluídas na igreja dele, por Ele, não duvide da capacidade de Deus. Em algum momento, o próprio Deus, Espírito Santo, irá tocá-los, convencê-los e regenerá-los. Eles serão restaurados da mesma maneira como Jesus restaurou a Pedro. Lembra de Pedro? 3 anos no ministério de Jesus, vendo de
tudo quanto era sobrenatural, mas não era convertido. 3 anos como um cara convencido. Andou com Jesus, tá? Andou sobre as águas, afundou, mas andou um pouquinho. Viu sinais e maravilhas que talvez eu e você nunca veremos, mas nem por isso era convertido, era convencido. E Jesus disse isso para ele: você não é convertido, Pedro. No dia que você se converter, confirma os seus irmãos na fé. Essa é a prova de que ele não era convertido. Mas o Espírito Santo regenerou Pedro. Quando Jesus ressuscitou, Jesus foi ter com ele e aí a conversa foi outra e ele saiu daquela conversa convertido, transformado, regenerado pelo poder de Deus. E enquanto isso não ocorre com essas pessoas queridas, com essas pessoas amadas por Deus, que você costuma rotulá-las de desigrejado, essas pessoas que deixaram de ter os seus nomes escritos no hall de membros da igreja local aí onde você frequenta, eu prefiro acreditar, segundo o escritor aos Hebreus, que essas pessoas, elas, no máximo, elas são apenas descongregadas, desigrejadas jamais. Mas se você insiste em chamá-las de desigrejadas, tudo bem, é o seu direito, a boca é sua, você fala o que você quiser, mas isso prova que você nunca compreendeu a verdadeira doutrina da soberania da salvação de Deus na vida do homem. E eu quero finalizar te dizendo uma coisa: todo aquele que você chama de desigrejado, na verdade, é um descongregado. Mas saiba também que nem todo descongregado é um igrejado. Que você possa refletir em tudo isso e não permita que o costume religioso de nossa geração interprete a Bíblia para você. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de deixar o seu like, de comentar. Pode comentar, eu vou responder os seus comentários à luz da Palavra de Deus. Já para a Bíblia fica por aqui, um grande abraço e um beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!